Aqui nós estamos apresentando o desenho da aplicação da bengala inteligente. A deficiência visual é uma condição que afeta a visão de uma pessoa parcial ou totalmente. Essa condição pode ter origem congênita, que é desenvolvida durante a gestação, antes mesmo de nascer, ou é desenvolvida ao longo da vida causada por uma doença ou uma lesão. As pessoas com deficiência visual enfrentam muitos desafios no seu dia a dia. Tem muita falta de sinalização, como os pisos estáteis no chão, que a gente encontra nas calçadas. Eles servem para orientar o deficiente visual, indicam lugares ou mudança na direção, e não encontramos eles em todas as calçadas. Um desafio é a falta de acesso. Como não tem muitas adaptações e muitos conteúdos não estão disponíveis em formatos acessíveis. Assim, muitos não conseguem ter acesso à educação, cultura e informação. Outro desafio é a inclusão social. A falta de conscientização da sociedade contribui na exclusão e na marginalização dessas pessoas que acabam enfrentando preconceitos. No trabalho, são poucas as vagas específicas e adaptadas e ainda podem sofrer discriminação no ambiente de trabalho. Então, com tantos desafios, evoluem as tecnologias assistivas. Daí surge a bengala inteligente para ajudar na locomoção e percepção do ambiente. Com o uso de sensores ultrassônicos e outras tecnologias, ela pode tornar a pessoa com deficiência mais independente e com mais autonomia. A bengala inteligente tem o objetivo de melhorar a mobilidade, a segurança e a independência dessas pessoas. Justificativa. Em primeiro lugar, é importante aumentar a segurança e autonomia dos deficientes visuais. Muitas pessoas enfrentam obstáculos todos os dias. A bengala inteligente visa reduzir essas barreiras, fornecendo avisos e feedback úteis, permitindo que os usuários se movam com mais segurança e independência, para promover acessibilidade e inclusão, e tem o potencial de impactar positivamente a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Como público-alvo, a bengala inteligente é voltada para pessoas com deficiência visual que desejam mais independência e segurança em suas atividades diárias. O dispositivo foi projetado para pessoas com vários graus de deficiência visual, desde baixa visão até cegueira total. O público-alvo também são cuidadores, familiares e profissionais que prestam assistência a pessoas com deficiência visual, instituições e organizações que lidam com o bem-estar e a inclusão, e ainda desenvolvedores, pesquisadores e profissionais de tecnologia assistiva. A nossa análise da concorrência foi dividida em 5 fases: identificação de produtos e soluções competitivas, avaliação de recursos e funções, análise de preços e estratégia comercial, mapeamento de benefícios e oportunidades e avaliações e experiências de clientes. Nós encontramos a bengala inteligente WeWalk. Ela faz conexão com a internet e possui dados do Google Maps. Ela é bem cara, custa R$ 5.400 e no Google Play Store tem uma avaliação até que um tanto baixa, com 3 estrelas. Agora falando sobre como foi feito o gerenciamento do projeto. Primeiramente, na organização das tarefas, nós optamos por uma abordagem mais flexível, a fim de descentralizar o conhecimento dos integrantes sobre o projeto, permitindo que todos os integrantes tenham, pelo menos, conhecimentos gerais sobre todas as áreas do projeto, pois isso nos permite uma maior adaptação às mudanças de escopo e de prioridades durante esse desenvolvimento. E também nos ajuda a mitigar a dependência a um membro específico da equipe sobre a área em que está responsável. Sobre as metodologias e ferramentas que utilizamos. Primeiro temos o framework Scrum, que se baseia em sprints, só que nós adaptamos para, ao invés de utilizar período de tempo fixo, utilizarmos o tempo baseado nas datas de entrega. Assim nos permitimos juntar todas as tarefas relacionadas a uma entrega e ajustar nossas prioridades. E esse framework é implementado pelo Jira, que é a nossa central para organizar e designar as tarefas a cada integrante do grupo. E o Jira implementa diversas ferramentas, algumas dessas
que nós estamos utilizando aqui, como por exemplo o Kanban, que como disponível na figura, é um quadro dividido em colunas com cartões. Os cartões relacionam as tarefas e as colunas relacionam a etapas do projeto. Então o Kanban auxilia a fazer esse controle do progresso de cada tarefa dessa forma. Além disso, nós temos também o GitHub, que como nós não temos acesso ao SVN, estamos utilizando ele como repositório e para fazer o controle de versão, já que ele também tem a integração com o Jira. E por último, temos também o Confluence, que é um repositório de documentos. E esse repositório pode ser compartilhado por todos os membros do grupo, o que nos permite visualizar e editar de forma colaborativa todos esses documentos. E além disso, nós temos também as ferramentas de comunicação. Primeiro, o blog, onde nós realizamos postagens semanais sobre o progresso do projeto. O canal no YouTube, onde nós colocamos as apresentações e também o progresso no repositório. E por fim, o WhatsApp, onde nós temos um grupo para realizar o diálogo entre os membros do grupo. Nós optamos por segmentar o projeto em dois grandes grupos. Primeiro, as atividades relacionadas ao desenvolvimento da bengala e também as atividades relacionadas à gestão do projeto em si. No desenvolvimento da bengala, nós temos a modelagem física, selecionar e testar os componentes, o desenvolvimento do software, a montagem do circuito e a documentação, enquanto que na gestão do projeto nós temos as postagens no blog, a edição dos vídeos no canal no YouTube, a formatação dos documentos para o LaTeX, o desenvolvimento dessas apresentações e também a gestão geral do projeto. Como pode ser visto nessa primeira tabela, que é sobre as atividades relacionadas ao desenvolvimento da bengala, nós optamos por ter, no mínimo, 2 responsáveis por cada atividade, justamente por, como foi falado anteriormente, mitigar a dependência de uma área específica a apenas um integrante do grupo. E nessa segunda tabela, que é sobre as atividades de gestão, nós colocamos apenas um responsável por cada atividade, por serem tarefas mais simples que não necessitam de muitas responsáveis. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do projeto, incluindo o escopo, os requisitos funcionais e não funcionais, as histórias de usuários, os componentes utilizados e também o nosso protótipo inicial. Bom, antes a gente precisa entender o que a bengala inteligente é. O projeto se propõe a ser uma ferramenta de tecnologia assistiva para portadores de deficiência visual, que auxilia na detecção de obstáculos no meio ambiente. Então, desde que esses obstáculos sejam sólidos, essa bengala vai conseguir identificar esse objeto e fornecer um feedback tátil ou auditivo para o usuário. Além disso, para fins de usabilidade, ela foi voltada para garantir uma longa duração de bateria, para que diminua a necessidade de ficar recarregando constantemente. Por outro lado, a bengala inteligente não é uma ferramenta para mapear com detalhes os componentes do ambiente, muito menos atuar como um GPS, curar ou corrigir deficiências visuais e muito menos ser uma solução única para todas as necessidades de mobilidade dessas pessoas com deficiência visual. Os requisitos funcionais da bengala incluem a identificação de objetos no ambiente. Além disso, a altura dos objetos que devem ser identificados tem que variar tanto a nível do chão quanto a nível do peito do usuário. Esses objetos também têm que ser detectados mesmo em ambientes escuros, de forma que a detecção não fique limitada à captura de imagem de uma câmera, por exemplo. E quando a bengala detectar algum objeto, a vibração deve variar de acordo com a distância desse objeto. Então, quanto mais próximo, mais intensa deve ser a vibração dessa bengala. E além disso, o usuário tem que conseguir discernir esses níveis diferentes de vibração. Essa bengala ela tem que ser recarregável, não tem que ser uma bengala que precise trocar a bateria, por exemplo, porque isso não seria prático. Ele tem que ter um indicador de carga completa com feedback auditivo, então assim que a carga da bengala completar, a bengala deve emitir algum som para poder alertar o usuário de que aquela carga já está finalizada.
Além disso, a bengala deve permitir o desligamento para evitar o gasto desnecessário de bateria e deve indicar também quando que a bengala foi desligada, seja com um feedback sonoro ou uma vibração mesmo. Além disso, a bengala também tem que emitir um alarme sonoro para caso de perda. Então, quando a bengala identificar que o usuário não está tocando a bengala durante um certo período de tempo, essa bengala deve emitir um alarme sonoro para que o usuário consiga identificar ou desligar essa bengala caso ele tenha esquecido ligada. Em relação aos requisitos não funcionais, em relação ao tempo de vibração da bengala, o tempo entre a identificação de um objeto e a vibração não pode ser superior a 1 segundo. Além disso, a detecção desses objetos tem que ser em tempo real, então não pode ter um delay. E essa identificação tem que ser precisa, então não pode ter falsos positivos ou negativos. E todos esses sensores que vão ser integrados precisam ser feitos de uma forma ergonômica e que não impeça a utilização por parte do usuário. Além disso, a entrada do carregador dessa bengala tem que ser do tipo micro USB ou USB-C, que são entradas facilmente encontradas hoje em dia. Ainda sobre a bateria, essa bengala tem que ter proteção contra a sobrecarga, então não pode oferecer risco, seja ao usuário quanto à bateria enquanto estiver carregando, e a autonomia da bateria deve ser o suficiente para que consiga aguentar o uso durante um dia inteiro, sem precisar recarregar ao longo do dia. E como essa bengala vai ser recarregada, a entrada precisa ser resistente, para que não quebre enquanto o usuário estiver utilizando. Por fim, a bengala tem que possuir um apoio de mão e uma ponteira, para que seja confortável utilizar, e a distribuição do peso desses componentes tem que ser equilibrado e bem distribuído ao longo da bengala. E por fim, todas as informações disponíveis na bengala em si, em vez de estarem escritas, precisam ter alguma indicação tátil do que está escrito, como, por exemplo, a indicação de estar ligado ou desligado tem que estar escrita em braille ou em alguma outra forma de alto relevo que permita ao usuário de entender o que está escrito ali. Como parte do processo de criação e desenvolvimento das funcionalidades do equipamento que estamos mostrando a vocês, a história de usuário tem como objetivo criar contextos dos quais os usuários estariam utilizando esse nosso equipamento para que nos ajudasse a definir as principais funcionalidades. Então, nós temos como base a resposta tátil, o qual será o alicerce de toda a bengala. Então, durante o uso do equipamento, o usuário deve ter vibração suave enquanto estiver a uma distância segura, seja de uma pessoa, seja de um obstáculo, uma árvore. Então, ele deve ter essa noção. Deve existir um aumento gradual conforme ele for se aproximando do obstáculo. Então, a vibração deve ir aumentando gradativamente conforme ele for se aproximando de algo que esteja ao seu redor e possa oferecer algum tipo de risco. E a vibração deve ser forte e intermitente quando for perigosa para o usuário, ou seja, quando ele puder tropeçar, trombar ou ter alguma ação que possa ser prejudicial a ele. A resposta tátil, independente do grau de vibração, deve ser clara e compreensível, já que essa seria a base da locomoção do usuário. Todos os equipamentos eletrônicos embarcados na bengala devem ser recarregáveis, ou seja, o processo deve ser simples e intuitivo para o usuário por meio de uma conexão USB simples, comum, sem existência de nada proprietário. Deve existir um indicador sonoro de quando a recarga for completa. O padrão, o tempo de carregamento deve ser curto, deve ser razoável em relação ao tempo de uso do usuário. Deve existir uma proteção contra sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, para que não haja dano ou qualquer tipo de ação prejudicial ao sistema eletrônico. E a duração ideal da bateria deve ser de 8 horas entre as cargas. Como parte de um processo de eficiência energética de todos os equipamentos que serão embarcados na bengala, o usuário deve ser capaz de desligar a mesma de maneira
simples, fácil e intuitiva, e de forma tátil. Quando a bengala for desligada, não deverá existir nenhum e quaisquer tipo de consumo de energia por parte dos equipamentos. Durante o processo de desligamento, deverá existir um indicador sonoro semelhante ao processo de carregamento. Tanto o processo de ligar e desligar deve ser rápido e conveniente. Deve existir mecanismos robustos e confiáveis para que a bengala não desligue de maneira acidental e interrompa o processo fluido de uso do usuário em relação ao equipamento. Bom, no nosso projeto precisamos aí de alguns componentes, tá? Então, para iniciar, a gente tem um motor de vibração. O motor de vibração vai funcionar ali como um dispositivo de notificação. Então, assim como funciona nos celulares de vocês, quando vocês recebem uma notificação, ele vibra, né? Então, quando é mandado um sinal ali para o motorzinho de vibração, ele vai vibrar, assim notificando o usuário, né? Temos um módulo de sensor de distância, ultrassônico nesse caso, né? Ele vai enviar ali um sinal sonoro. O sinal sonoro vai voltar pro componente, e assim que ele recebe, ele consegue medir né, o tempo que levou pro sinal ir e voltar. Ele mede a distância. Então ele vai funcionar aí como um sensor para identificação dos objetos, né, que a gente vai usar no nosso projeto. E temos aí o sensor capacitivo, né, o touch, isso para identificar toque humano. Se há um toque humano, ele, né, manda pro nosso microcontrolador, né, que eu vou explicar mais a respeito dele agora. E é isso. Se há toque humano, ele notifica. Chave DIP, switch ali para fazer o desligamento, né, ou ligar também os componentes, né, para fazer com que a gente desligue ou desligue o nosso dispositivo. É isso. Aí temos o módulo buzzer, né, ali para fazer também a emissão de som. Tem um objeto muito, mas muito próximo. Aí emite um som e faz com que a pessoa fique mais atenta, né? Se atente ali ao que está na situação, né? Então aí temos também a protoboard, isso para a gente só mexer no nosso projeto, né? No Arduino e tudo mais. A gente vai utilizar ali para fazer a conexão dos componentes e tudo mais, né? Ligação de fios e tudo mais. Placa de Arduino, esse é o nosso microcontrolador, né? Seria aí o nosso componente principal, né? Isso para controlar os componentes de entrada e de saída, né? Os componentes de entrada seriam os identificadores aí de objetos, né? Que a gente tem, o touch, né? Para a gente identificar o toque humano. Os de saídas ali, o vibrador e o sonoro. E então, o controlador aí seria aí o componente principal para fazer esse gerenciamento. E temos aí o módulo de carregamento. O módulo de carregamento para assegurar de que a bateria, né, vai estar sendo carregada de maneira segura e com que faça com que também o nosso componente, né, o Arduino, consiga utilizar essa bateria aí também de maneira segura. Isso para evitar explosões, né, da bateria ou sobrecarga, algo do tipo. Para fazer essa ponte, né, de entregar a carga, né, de corrente correta e tudo mais. E aí a gente tem a nossa bateria de linho, isso daí para manter o nosso microcontrolador ativo, controlando aí nossos sensores, nossos outros componentes. Basicamente, esses são os componentes principais que a gente vai usar no projeto. E aí temos agora um modelo de 3D aí que a gente, né, uma modelagem 3D para fazer um protótipo, né, de como seria o nosso projeto. Então a gente consegue ali ver que tem na ponta da bengala os sensores, né, outros sensores ali também na parte de cima dela. Ali tem os componentes na mesa. Mas aí é só para vocês terem aí a ideia de como é o tamanho real, né? Eu vou falar sobre os componentes posteriormente, como seria a ideia de construir ali. Mas é isso. Pensa aí no tamanho real. Seria aí 1,20 m mais ou menos. Tá? A gente colocou ali do lado do notebook para que seja avaliado aí. Então, analisando a nossa modelagem em 3D com detalhes, a gente tem aí o nosso... vamos começar ali pelos sensores de distância, onde é que eles estão localizados, né? A gente tem ali na parte inferior da bengala, isso para identificar objetos que estão próximos do chão, né?
E o sensor de distância, a gente tem um sensor de distância ali na parte de cima também, isso para identificar objetos que estão acima, né? Objetos que no caso a bengala não conseguiria alcançar. Aí a gente tem a caixa de componentes principais, aí onde estaria os arduinos, né? Eu vou mostrar um pouco mais em detalhe no próximo slide. E motor de vibração, né? A gente tem um motorzinho de vibração ali na ponta da bengala para, né, identificar, no caso, né, se o sensor identificar alguns objetos ou algo do tipo, ele vibrar ali, né? A gente altera a intensidade de acordo com a proximidade do objeto, né? E basicamente é isso. A gente tem a manopla, né? Isso para, né, ficar confortável, né? Segurar ali a bengala, né? O projeto. Mas esse caso aqui é só uma modelagem, tá? Não seria o produto final. Isso é pra gente se inspirar e fazer com que o nosso projeto aí siga com essa ideia aí principal. Bom, aqui temos a caixa principal, né? No nosso modelo 3D. Isso tendo aí os componentes principais ali, né? A gente tem ali um módulo de carregamento para fazer a conexão, né? Um cabo ali C ou seriam os cabos atuais, né, para a gente carregar o nosso dispositivo, né. Então temos a bateria ali, tudo conectado ali na caixa principal. Temos ali também o microcontrolador, a chave de switch para desligar ou ligar o dispositivo, e o buzzer, né, para emitir o som ali, né. Ele está escondidinho, mas provavelmente teria furos ali na caixa ou algo do tipo para saída, né, do som e tudo mais. Vou te mostrar agora um caso de teste. A gente fez um circuito ali no Tinkercad. A gente tem ali o sensor de ultrassônico para identificar os objetos. Clicamos ali, aí consegue ver a distância do objeto, né? Quando ele identifica um objeto que está muito próximo, você consegue ver que ali a vibração está mais intensa. Agora, quando você vai se afastando, ele vai diminuindo essa vibração até cessar. E ali nos LEDs você consegue ver a distância, né? A relativa ali, né? A questão do tipo, se todos os LEDs estão acesos, a distância vai estar bem longa, né? Tipo, não tá lá nos 3 metros longe. E se tiver mais próxima, ele vai diminuindo ali os LEDs, se está muito próximo ao objeto ou não. Isso é só para a gente ter uma ideia de como funcionaria aí os nossos componentes, né? Que seria o identificador e o outro. No caso, vai mandar a mensagem, né? Que seria um dispositivo, um componente de saída para sinalizar que um objeto está muito próximo ou está muito longe. Agora irei falar sobre a viabilidade financeira do projeto. Um projeto social não tem seu sucesso medido apenas pelo impacto gerado na comunidade-alvo, mas também pela sua autossuficiência de investimento dos fundadores. Com isso em mente, nós buscamos criar um modelo sustentável que produza um produto final de qualidade e permita a continuidade das atividades com o mínimo de despesas ou desperdícios, utilizando apenas os lucros e renda gerada pela venda do produto final. Nestas tabelas estão listados os preços de cada um dos componentes que foram utilizados no processo de prototipagem até agora, não levando em consideração descontos que poderiam ser adquiridos através da compra em massa que seria utilizada durante a produção em massa do produto final. Estas são algumas das organizações sem fins lucrativos com as quais poderemos fazer parceria para a execução final do projeto, como por exemplo a KDV, que foca na reabilitação de jovens e adultos que perderam a visão, a Laramara, que foca na promoção de autonomia e inclusão social e exercício dos plenos direitos dos deficientes visuais, e a Fundação Dorina No Will, que tem foco na produção de mídia acessível e consultoria de acessibilidade para empresas, e que elas também trabalham com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que poderia também ser contatada para auxílio na produção do projeto.